É isso que faltava. A gente ligar vai atrapalhar. Olá, boa noite. O Nini aqui já tá me pedindo para chamá-lo. Já vou para ver como tá o som, como tá a nossa imagem também. Boa noite, Walter, Alex. Opa, Olá. tudo Boa bem? noite. Boa noite, me Tudo ouves jóia? E bem? você? Sim, tô te ouvindo, tô te vendo bem também. Que bom. Pessoal, tá tudo ok aí? Conseguem nos ver bem, nos ouvir? Acho que o pessoal agora tá entrando, né? Isso, é. Fabiano, José Parente, Se é Quase Cinema, Luzia, Nossa, tudo gente boa, a tudo gente Sombra tá aqui, fina, né? não é? O Gilson, que bom. Que bom que o pessoal tenha acompanhado mesmo, né? Pra gente sempre aquecer, né? Estar trocando sobre teatro de sombras e cada vez mais refletindo sobre essa linguagem, né? E questionando e vendo outras possibilidades, né? Não, eu acho que vocês estão reunindo um material excelente aí. Falando, agradecer a você novamente por ter aceito o convite para falar com a gente. Estamos assim, com um prazer de estar falando com você, né? Uma honra aqui também. Ouvi muito falar de você, então, né? Agora eu vou ter a oportunidade de conhecer mesmo que vir. Muito obrigada. Não, E quem para agradece começar, sou eu. pode falar, Nini. Tá, Acho que não tá tá saindo. quicando, tá quicando, tá cortando? Só agora que cortou, agora voltou. Bom, bom, vamos ver. Tu me ouves? Sim, te ouço. Tá bom, tá bom. Então, Tá queria tudo primeiro certo aqui. também agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui conversando. Agradeço o convite teu, Juliana, da companhia, e é um prazer estar aqui, conversar, compartilhar. Eu vi também algumas lives e gostei muito, acho que sempre foi muito proveitoso. Muito obrigado. E assim, acho que para começar, né, falar um pouquinho da sua formação e também como que adentrou para esse teatro de sombras, né? Tá bom. Bom, é uma história que começa há muito tempo atrás, né? Tu certamente não tinhas nascido. E começa com o seguinte, eu vi, o primeiro espetáculo de teatro de sombras que eu vi foi no ano de 1980, lá em Lages, quando eu fazia parte do grupo Gralha. Nós organizamos um festival da ABTB lá em Lages, porque na época a ABTB organizava anualmente um festival em cada cidade brasileira. Naquele ano de 1980 foi em Nini, Lages. eu queria que você só te interrompendo um pouquinho, é só porque assim, pode ter também outras pessoas aí, só para você falar o que é a BTB também. Não, está cortando a tua fala, eu não estou ouvindo bem. Tá cortando? É, Oi, tá agora ok? te Agora tá me ouço. ouvindo? Agora te ouço. Só para você falar como você falou a BTB, né, a sigla, só para quem não Ah, conhece, né, saber do que se tá. trata. Tá bom. Obrigado, porque a gente vai falando certas coisas, dando a impressão de que todo mundo conhece, né, coisas que a gente conhece que eles não conhecem, por sua vez a gente também não conhece coisas que eles conhecem. Tá certo.
Então, a ABTB é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos e que é a, vamos dizer assim, a representação da Unima Brasil, da Unima Brasil. A Unima é a União Internacional da Marionete, que é uma associação criada em 1929. É uma das ações mais antigas de teatro do mundo. E nós, ao nos filiarmos à ABTB, né, que é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, nós nos filiamos também à Unima. E aqui no Brasil, a ABTB organizava, numa época, anualmente, o Festival Nacional de Teatro. Naquele ano de 1980 aconteceu lá em Lages, e um grupo de teatro de Niterói, que se chama Grupo Quintal, da qual fazia parte Bia Bedran, que é uma pessoa que tinha um programa de TV, na TVE à tarde, contando histórias e tal, ela, né, junto com a mãe e as tias que formavam esse grupo Quintal, apresentaram um espetáculo que se chamava O Velho Mar, eu acho que era assim. E eu vi, me encantei com isso. Mas isso era 1980 e eu não tinha nenhuma informação sobre essa linguagem. Aliás, eu inclusive estava começando no teatro de bonecos, em 1978. Mas nunca tinha visto e nem tinha feito teatro de sombras. E aí, Juliana, olha só, a ABTB recebe uma informação de que em Charleville-Mézières, que é uma cidade do interior da França, lá tem um Instituto Internacional da Marionete, e eles iam organizar um estágio muito importante que começaria em junho e só terminaria no final de setembro. Eram 3 meses e pouco de teatro de sombras. Eu me inscrevi e aí me inscrevi, mesmo sabendo que eu não tinha condição de ir, porque tinha que pagar a passagem, o curso, a taxa de inscrição custava o equivalente, assim, hoje, a 12 mil, 13 mil reais, e além disso tinha que se manter lá. Mas aí me inscrevi, me aceitaram, e aí eu mandei dizer, olha, eu não posso ir se vocês não me derem uma ajuda. E a Unima, né, França, e o governo francês foi de uma generosidade imensa, que não só pagou a inscrição para mim, como me pagou durante o período 50% do salário mínimo de um trabalhador francês. Ou seja, eu fiz o curso super bem, super contente. O que era esse curso? Eu vou falar aqui de um nome que certamente tu já ouviste falar e muita gente também, que é de Jean-Pierre Lescaut. O Lescaut, ele era o coordenador do curso. Ele fazia 50% do curso e outros 50% ele acontecia a partir de intervenções de grandes mestres do teatro de sombra, como, por exemplo, Meher Contractor, da Índia, né? Nikolina Gergieva, da Bulgária, Damian Damianakos, da Grécia, Annie Gilles, da França, e Qi Yonggen, da China. Nós passávamos um período longo com esses professores também. Foi uma experiência muito rica. Então, para mim, esse momento dessa formação foi definitivo, né? E Jean-Pierre Lescaut, muita gente deve ter escutado o nome dele, porque ele também deu um curso importante em Sevilha, do qual participou o Marcelo Caragoz, que esteve aqui, né? Participou também o Cláudio Ferreira, que foi o primeiro presidente da BTB, Gladys Mesquita, que era uma outra senhora que fazia um teatro de sombras muito interessante no Rio de Janeiro, e participou também Suzanita Freire. Então, minha formação inicial foi essa, e depois eu tive uma outra experiência muito, muito rica, que foi quando eu fiz um estágio com o grupo Jocovita, que esteve durante 3 semanas na aldeia de Arcozelo, lá no Rio de Janeiro, e nós nos confinamos em 15 pessoas de diferentes regiões do Brasil, e fizemos esse curso lá com o Jocovita, que foi um outro momento muito importante, né, para a minha formação. Mas eu atribuo também, Juliana, parte importante da minha formação, o mestrado e o doutorado que eu fiz, que não foi com pesquisa sobre teatro de sombras, mas foi sobre teatro de animação, de teatro de animação lá, né?
E uma das disciplinas obrigatórias dentro do curso era teatro de sombras. E dar aula de teatro, todos nós sabemos que se a gente ensina, a gente também aprende muito. Então minha formação passou por aí e depois eu acho também que passou, claro, pelos espetáculos nos quais eu trabalhei, que eu dirigi e tal, que foi uma outra experiência também bastante rica, muito rica. Por aí mais ou menos a minha formação. Sim. Eu fiquei agora curiosa, eu acho que também alguns devem ter ficado curiosos, para saber como que era o estudo, a investigação de teatro de sombra quando você fez o estágio lá na França. Então, Ia pelo teatro clássico, do teatro de sombra, lá para o chinês, né? Ou como que acontecia? Então, olha, Juliana, isso é muito interessante perceber, porque, como eu te disse, era um curso muito longo e a gente se dedicava, nós trabalhávamos de segunda a sábado. A gente só tinha folga no domingo, mas a gente trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, era uma atividade muito intensiva. E Jean-Pierre Lescaut, ele é considerado um dos renovadores, um dos modernizadores, vamos dizer assim, do teatro de sombras no Ocidente. Então, Jean-Pierre trazia essa sua experiência, que era mais contemporânea, tinha toda uma série de atividades práticas e teóricas para compreender esse teatro, mas, ao mesmo tempo, a formação que eles estavam nos oferecendo naquele momento, ela não podia prescindir do conhecimento da história e das tradições. Então, por isso, a gente ficou 20 tardes com Meher Contractor, que é da Índia, é uma senhora genial, aquilo era uma deusa indiana, sabe, com um conhecimento profundo, ela tinha uma escola há muito tempo, então nós passamos um período com ela, e no que consistia? Consistia em conhecer um pouco da história do teatro indiano, consistia em confeccionar as silhuetas do teatro indiano e montar uma cena para apresentação para nós mesmos e alguns convidados lá do Instituto da Marionete. Com a Nikolina Gergieva, do mesmo modo, ela já era uma diretora teatral que trabalhava com o corpo. Agora, veja bem, a experiência que ela nos trouxe era de sombras com as mãos, sabe? Tá. E hoje, inclusive, existem algumas pessoas, e nós montamos naquela ocasião o Carnaval dos Animais, e foi uma experiência muito interessante, mas ao mesmo tempo uma experiência de corpo que estava centrada na produção das silhuetas com as mãos. Né? Por exemplo, com Annie Gilles foi teoria sobre a morfologia do conto, como é que se dava o conto. Damian Damianakos, que era grego, nós estudamos Caragós, né? O teatro grego popular da Turquia, da Grécia e de toda a África Mediterrânea, onde ele também tem manifestações, né? Então, era um curso teórico-prático, um curso em que a gente experimentava coisas contemporâneas e, ao mesmo tempo, a gente não deixava de estudar e conhecer história e as grandes tradições teatrais. O curso foi pensado assim, e uma coisa muito importante também, que fez parte da nossa formação, é que ao terminar a oficina, começava naquele dia o Festival Mundial de Teatro de Sombras, de teatro, aliás, que se realizava de ver espetáculos de teatro de sombras de todo o mundo, de muitos, muitos lugares. Foi uma experiência muito completa, muito completa. Eu tenho uma gratidão imensa de professores, diretores, artistas tão importantes, sabe, Juliana? Foi muito legal. Sim.
E também com relação à sua formação, né, eu quero perguntar a questão, né, porque assim, a gente sabe que não é todas as universidades que têm o teatro de animação, né? Então, qual que é assim o Cortou, Juliana. Tem que completar qual que é o que, não deu para entender. Não te ouço. Tô pedindo Não ajuda estou aos te ouvindo. técnicos. Tu tens que refazer a pergunta porque eu não estou Voltou? te ouvindo. Agora vamos ver. Tá. Agora voltou. Qual Voltou? é? Voltou agora. Voltou? Tu falavas, sim. Vê lá o Tu, meu. tu falavas assim da implantação da disciplina de teatro de sombras na universidade. E tu perguntava qual é, o que aí a partir dali cortou. Ah, sim. Não, é porque assim, a gente sabe que nem todas as universidades, né, pegando as universidades públicas, né, federais, enfim, não tem. Não ouço. Sim, não é. Julia, provavelmente eu não estou ouvindo a tua pergunta. Voltou? Mas Agora voltou? Tá me voltou. escutando? Tá me escutando? Eu fui lá, eu Agora falei sim. ali para ele ver o que tá acontecendo. Ah, pronto. Então, essa questão Não é? das universidades, né, não todas têm, né, o teatro de animação, né, Sim, como sim, sim. estudo. Qual que é o Uhum. empecilho que você vê, né, a essa adesão, né, em mais outras universidades? E qual que é a importância também do teatro de animação estar na universidade? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, é verdade. Até onde eu sei, como disciplina regular e obrigatória dentro de um curso de teatro, o único lugar no Brasil onde isso existe é aqui na UDESC, aqui em Florianópolis. Né? Não conheço que a existência de, na grade curricular, se ensinar teatro de animação como disciplina. O que eu sei, claro, é que alguns professores, né, espalhados aí pelo Brasil afora, eles incluem parte, em parte da programação, do programa, da disciplina, eles incluem teatro de sombras eventualmente. Né? Não é sempre que isso acontece, mas fazem isso e eu acho que isso é muito importante. Olha, se tu me perguntares por que é que isso acontece, eu sinceramente acho que fundamentalmente vamos dizer assim, é por ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. As pessoas, né, não sabem, desconhecem o valor, a importância do teatro de sombras, não só, né, dentro de um curso que a gente poderia chamar de pedagogia do teatro, um curso, né, as licenciaturas, mas para o trabalho de ator e do teatro de animação como campo de expressão cênica, teatral. Fundamentalmente, muito antiga, ela é bastante. Conheço, mas nós aqui, pelo menos, a gente ensina em diversas universidades, são quase 30 universidades, até onde eu sei, onde se ensina
disciplinas de teatro de animação, ele abre um leque e uma possibilidade de expressão sem fim. Eu acho que, fundamentalmente, isso se dá, sobretudo, por desconhecimento, Juliana. Sim, acho que tá meio cortando. Eu consegui entender a resposta, não sei se todo mundo conseguiu entender, mas é porque deu Está uma cortando a minha? cortada, né? Eu não sei. Pode ser com. É, é, mas eu. É o pessoal que falou aqui, ó. Sem som. Será que voltou? Tá tudo ok aqui, será? É que a sua tá me parecendo carregando a sua tela, tá parecendo. Pode ser, pode ser. Você tá pelo celular ou pelo computador? Oi, Ciarticularte. Vocês conseguem me ouvir? Travou o Nini, né? Vocês conseguem me ouvir e me ver? Porque agora pra mim cortou aqui, parou o Nini. Oi, Juliana. Será que o problema é Voltou? aqui? É, eu te ouço agora. Será que o problema é aí ou é aqui? Que é... Pois eu não. Porque assim, eu tenho meu irmão aqui pra me ajudar, né? Ele fala que quando aparece aqui, né, o convidado aqui, né, carregando, ele fala que é onde a pessoa tá, né? Hum, Mas, mas tem toda essa questão, né? Porque assim, um monte de gente tá usando para fazer lives, né? Então a gente não sabe se é a internet, se é essa sobrecarga, né? não consigo te ouvir. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou me deslocar num outro ponto da minha casa. Será que é possível isso? Pode mudar? Ah, pode, pode. Inclusive, eu até tô perto aqui eu tô perto do modem. Hum, Eu tô na sala, justamente para ver, para eu ter assim, para né, ver se... certeza que não vai Aham. cair. Tá bom, eu vou me deslocar lá para pertinho do modem, vamos ver se melhora, vamos ver. Tá, ok. Vou desligar aqui, eu te chamo de novo, tá? Não, não, não precisa. Ah, já fiz. Não, mas eu acho que o Vida Sombra falou ideal fazer pro celular, mas eu acho que ele tava assim pelo celular. Vamos só aproveitar. Ô, Nini, eu vi depois que você falou não. É porque assim, né? Não sei se você ia ficar incomodado de estar aparecendo. Ah, tá me chamando aqui. Aí. Oi, Linilson. Oi, pessoal que entrou depois que a gente havia começado. Boa noite, né? Pessoal que tá entrando. Então, Nini, acho que agora, né? Foi? Vamos Tá, ver, como que tá aí? vamos ver se Né? agora Vamos, funciona. vamos ver. Vamos ver. É isso. A live tem a live, Instagram tem seu próprio também, sua própria dramaturgia que a gente fala. É. Agora eu vou ficar segurando, assim, se eu por acaso
ficar assim e entontar um pouco as pessoas, me avise. Tá, não tem alguma coisa aí pra você? Não Não, vai ficar não muito tô incômodo achando. pra você, Não, não, não fica. A gente pode ir conversando assim, não? eu seguro. É, Ah, então vamos tá lá. ótimo. Vamos lá, porque a conversa estava encordoada já. Sim. Falando essa questão, né? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir, né? Mas ele comentou, né? Com essa relação, né? Do desconhecimento, né? Acho que grande parte se deve a isso, né? De não ter em todas as universidades essa questão, né? Do teatro de sombra, né? O estudo. E para continuar também, Nini, acho que a importância, não sei se você falou, eu acho que o pessoal gostaria de ouvir, porque eu vi o pessoal escrevendo aqui, né, que não ouviu Hum. alguma parte. Eu acho que talvez essa parte da importância, né, que foi onde cortou, assim, pra Ah, gente. bom. Então, tentar repetir, né? Então, eu dizia que eu acho que se não existe cursos de teatro de sombras, disciplinas de teatro de sombras nas universidades, fundamentalmente, isso, na minha opinião, se dá por desconhecimento, né, por pouca Uhum, informação e desconhecimento em relação, primeiro, às possibilidades expressivas dessa arte, em relação ao desconhecimento da linguagem artística que ela constitui. As pessoas não sabem da história, né, que é um teatro milenar, mas que ele tem uma história, tem um vocabulário importante, e ao mesmo tempo acho que ele é fundamental para o trabalho do ator. Aliás, eu acho que as disciplinas de teatro de animação, todas, elas dão uma contribuição imensa para a formação do ator. Para teres ideia, eu acho que só lembrar, vale lembrar, né? Por exemplo, que Craig, quando cria a escola de teatro dele em Florença, em 1912, não, 1908, por aí, ele inclui no currículo da disciplina, que era no currículo da escola, que era uma escola de formação de ator, ele inclui o aprendizado do teatro de animação. Porque ele sabia, claro, um ator que passa pelas disciplinas de teatro de animação, ele amplia seu olhar, ele tem consciência do seu corpo de um modo muito especial. Ele sabe se deslocar no espaço, ele tem noção do espaço, ele aprende e desenvolve uma incrível capacidade de estabelecimento de relações com a plateia que normalmente não se tem somente com o trabalho do ator. O teatro de animação enriquece muito, muito isso. E o teatro de sombras, em especial, eu acho que ele, por sua complexidade, dá uma contribuição ainda maior para a formação do ator. sim. Eu vou aqui pegar, deixa eu ver aqui, uma pergunta do Clube da Sombra, né? Sim, sim. Já que a gente já começou a Alexandre, entrar. Fabiana. Sim, deixa eu ver aqui. Ai, tá desaparecendo aqui pra mim. Aqui, achei. Oi, Nini. Tu és um dos mais experientes sobre o assunto. Comenta o que tu consideras mais significativo nas mudanças e na evolução do teatro de sombras brasileiro. Do Teatro de Sombras, né? Então, Alexandre e Isso. Fabiana, eu acho assim que isso dá uma conversa, dá não sei quantas lives, né? Porque quem isso é de uma riqueza imensa e a gente precisa organizar assim um pouco as coisas e o pensamento para poder responder, porque essa é uma pergunta bastante ampla, né? E aí eu diria que quem começou a fazer esse teatro no Brasil, né, em décadas anteriores, vai perceber claramente mudanças muito, muito importantes. É, nós temos poucos registros de como se fazia teatro de sombras no Brasil já lá nos anos 40, mas se fazia e se fazia de um modo até, vamos dizer assim, razoável. A Sociedade Pestalozzi do Brasil, atuando em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, já tinha uma prática da realização desse teatro. Tem um livro da Olga Ubray, que se chama Teatro na Escola, onde ela dá muitas dicas sobre como fazer esse teatro.
Juliana, isso é de uma preciosidade. É lindo olhar aquilo, porque a partir desses textos e dessas imagens, a gente começa a ter uma imagem mais objetiva de como é que se fazia. Então, para teres ideia, né, eles dão recomendações sobre como fazer a tela. Então, eles olham, 4 sarrafos com dimensões assim, parará, esticar bem a tela, cuidado para não ter o tecido não ter costura, né? Porque se tiver uma costura, isso quebra a magia, pode quebrar o pacto ficcional que se estabelece com o espectador, né? E as narrativas, a dramaturgia era uma dramaturgia toda centrada em narrativas muito redondinhas, com aquilo que tinha, que a gente chama sempre, né, com uma moral, com um ensinamento. Porque naquela época ainda se acreditava que o teatro feito para crianças, ele obrigatoriamente tinha que ter uma mensagem construtiva, tinha que ter algum ensinamento. A lâmpada era fixa, claro, mas também se fazia já teatro de sombras com o corpo e agregando próteses no corpo, como máscaras para deformar e tal. Então tinha uma riqueza, mas ele era muito, muito diferente do que é um teatro praticado hoje. Ele foi evoluindo muito, 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 e aí a gente poderia pegar aspecto por aspecto, ainda que eles sejam indissociáveis, né, Juliana? Por exemplo, quando eu falo de os dispositivos de projeção, quando a gente fala naquilo que nós chamamos de tela, mas que pode ter uma quantidade de outros nomes, nos materiais de confecção das silhuetas e na atuação também, principalmente. Por exemplo, né, vamos começar pela aquilo que a gente chama de tela, né? Ou, vamos dizer assim, as superfícies de projeção, né? Hoje, a tela, né, ela não só varia de tamanho, forma, cor, ela se movimenta. Eu já vi espetáculos em que a tela tinha 4 metros de altura e 3, e em seguida, numa outra cena, acontecia, a cena era apresentada numa folha de papel A4, para impressão aí, né? Essa folha de papel comum. Então, né, essa variação eu acho que ela existia, e essas pesquisas e essas mudanças acontecem, e aí as pessoas, nós que fazemos teatro de sombras, nós vemos hoje como isso se modifica. Não só porque ela pode ser projetada numa parede de um edifício, ou mesmo dentro do teatro, e aí vale lembrar da experiência da Companhia Quase Cinema, como também, né, a gente pode pensar nas telas que se movimentam e tem um formato completamente diferente, e aí eu acho que um bom exemplo é a Lumbra, né, e não só nos seus espetáculos Saci e Salamanca do Jaral, como também a Bolha, né? Ou seja, essas variações todas, elas existem. Agora, o que eu acho que é interessante é a gente pensar que o espaço de projeção, ele não pode ser dissociado da concepção do espetáculo, né? Assim, a sombra, aliás, a tela deixa de ser a tapadeira dos procedimentos, né? Ela deixa de ser o que cobre os procedimentos dos atores e dos instrumentos e mecanismos de trabalho, e ela passa a ser um amplo espaço de projeção. Isso foi uma mudança significativa. Agora, o que acontece, né, Juliana? Não dá para deixar de pensar no seguinte: quando essa tapadeira, vamos dizer assim, a tela como tapadeira, ela revela tudo, isso passou a exigir uma série de outras mudanças, porque tudo que se mostra é significante, né? Não se faz por fazer. Isso exigiu o quê? Cuidar dos dispositivos que estão ali atrás,
cuidar do tipo de silhueta e o próprio trabalho corporal do ator, né, no teatro de sombras, ele se modifica também, porque sua presença em cena também é significante. Ele não é um mero, vamos dizer assim, organizador e demonstrador de sombras. Aliás, o Fabrício Montec tem um artigo na revista Momoi em que ele analisa, ele discute isso. Então, ligeiramente, isso é para falar um pouco do espaço de projeção, aquilo que comumente se chama de tela. Se a gente quisesse falar agora de foco, então há uma mudança significativa. Vocês puderam ver muito o que disse o Alex já na fala, na live do Alex de Souza, né? Ele mostrou a diversidade e tal. Agora, o que eu acho que é interessante? Se numa época a gente fazia, né, teatro de sombras, das comuns, essas que a gente colocava nos tetos, nos abajures das nossas casas, isso foi evoluindo. Foi evoluindo. Eu, quando comecei, nós fazíamos com esse tipo de iluminação, ou o refletor do teatro. Basicamente isso, né? Isso foi se modificando. Eu acho que o Grupo Jocovita deu uma contribuição imensa, porque foi com eles que eu vi, pelo menos, que o foco se movimenta, se aproxima e se distancia da tela. E isso, Juliana, modifica muito as exigências de manipulação da silhueta, né? Animar uma silhueta fixa na tela é diferente de quando tu exploras o movimento do foco luminoso e distanciando da tela e aproximando da silhueta. Isso modificou significativamente. E aí aqui no Brasil teve uma outra mudança super, mas super importante, que foi a contribuição do Alexandre quando ele dimerizou os focos de projeção, né? Dos refletores, das fontes luminosas. No que é que isso se modifica? Primeiro, isso dá uma autonomia imensa ao ator. Primeiro. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade do técnico de iluminação recai sobre ele. Então, o complexo trabalho do ator animador, ele se complexifica ainda muito mais, porque ele não só tem que atuar, representar a personagem na frente e atrás da tela, como ele também precisa controlar uma série de outros dispositivos, inclusive o foco luminoso. Dá autonomia e dá, ao mesmo tempo, torna mais complicado. Agora, tem uma reflexão que a gente precisa fazer, sabe, Juliana, que todas essas modificações, né, tecnológicas e, ao mesmo tempo, esse refinamento e essa quantidade de dispositivos de projeção oferecem, eles, na minha opinião, exigem um questionamento que a gente tem que se fazer, que é o seguinte: em que medida eu, diretor, ou eu, integrante de um grupo de teatro de sombras, não estou à mercê dessas novidades e, vamos dizer assim, eu negligencio meu processo de criação e minha intenção com o espetáculo. Será que eu não estou, sabe, fascinado com essas novas descobertas e aí trabalho nessa perspectiva que é de dizer assim: eu vou colocar mais esse recurso porque é bacana, é bonito e isso fisga o público. Mas eu me pergunto, isso tem a ver mesmo com o que tu queres dizer no teu espetáculo? Então, quer dizer, em que medida, ao invés de a tecnologia estar a serviço do trabalho do ator, do diretor e do espetáculo, né, a gente não está ficando à mercê da tecnologia? Essa é uma pergunta que eu acho que nós todos temos que nos fazer, sim, sabe? Né? Bom, eu não sei se eu estou falando muito, mas assim, quer ver, Juliana? Daria para a gente falar um monte. Tá ótimo. Eu não sei se a gente, né, poderia falar muito a respeito, por exemplo, do trabalho ainda do ator, né? Eu acho que é outra mudança, sim, né? Basta a gente olhar os espetáculos. Eu queria me referir, por exemplo, novamente,
aquele livro de Teatro de Sombras na Escola, em que tem umas imagens das atrizes representando. Então, Juliana, é a coisa mais bonita, porque elas estão vestidas com a roupa de domingo, sabe? Como que se fossem à missa, sabe? Professoras muito bem vestidas, e esse demonstra, sabe, um carinho, um respeito por aquele momento que elas, a sensação que a gente tem é que elas colocaram o melhor vestido para ir apresentar o Teatro de Sombras, mas elas fazem isso completamente escondidas ali, né? Bom, o que isso, né, a gente pode refletir por aí? Essa imagem nos demonstra, nos revela um tipo de trabalho corporal completamente diferente do que Fabiana Lazari e Tuane fazem nos espetáculos dela, do que Alexandre faz nos seus espetáculos, do que o Walter faz nos seus espetáculos. Porque, assim, o que a gente percebe é que essa ruptura, né, da tela, que desvenda todos os procedimentos, né, que amplia esse lugar da representação e da atuação e da demonstração, ele exigiu um trabalho corporal e uma presença em cena completamente diferente. Completamente diferente. Então, a animação do objeto, das silhuetas, quando elas eram coladas à tela com um foco fixo, exigiam um tipo de trabalho. Esse outro tipo de procedimento que nós vemos nesses espetáculos contemporâneos, o que eles demonstram, né? Demonstram que tem um tipo de trabalho extremamente sofisticado, exigente, que exige uma preparação fundamental como ator. Aliás, no fundo, para sintetizar, porque eu acho que me alonguei muito nessa questão levantada por Alexandre, a gente pode até voltar, mas eu diria que acho que queria fechar com duas coisas. Uma primeira é a seguinte, quer ver, eu acho que nos últimos anos, a grande mudança que aconteceu, Alexandre, foi que o teatro de sombras passou a ser visto e reconhecido como expressão contemporânea do teatro. Mais do que aquilo que era, por exemplo, nos anos 40, como uma atividade destinada mais às crianças, como brincadeira com as crianças, ele acede ao Estatuto de Arte, né? Essa mudança, eu acho que é uma mudança significativa. Eu acho que essa é uma mudança muito importante. E isso se deve, basicamente, eu acho, primeiro, a qualidade dos espetáculos que os grupos de teatro, né, brasileiros começaram a produzir. Então, isso criou um bom impacto. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu atribuo também um pouco disso à produção de um pensamento, né, de uma crítica, da reflexão que se dá dentro das universidades e dentro de alguns grupos. Alguns grupos conseguem sistematizar seu trabalho, né, e, ao sistematizar, produzem conceitos, produzem conhecimento, que é uma coisa que as universidades também fazem. Então, a ampliação, né, desse repertório e a produção de conceitos associada à qualidade dos espetáculos, eu acho que constitui a mudança mais significativa que a gente pode apontar. Isso já acabou? Claro que não, né? Acho que tem muito ainda por caminhar, tanto em relação à qualidade dos espetáculos, quanto na produção de conhecimentos, né? Sim. Acho que o Linilson foi contemplado com a sua fala, né? Porque ele falou que ele dá aula no ensino fundamental e médio. Aqui eu tô lembrando de você falando desse teatro de sombra na escola, né, Nini? Sua fala. E aí ele falou, né, se tinha algum livro que poderia auxiliar nesse caminho do teatro de sombra, né? Tem. Você citou já um livro, você quer citar mais algum aqui para ele aqui? Olha, isso foi Leonilson? Linilson. Linilson, né? Então, sobre o teatro de sombras na escola, eu orientei uma dissertação do Emerson Cardoso Nascimento, que está disponível em PDF, dá para baixar no site
do programa de pós-graduação em teatro ali na UDESC. E é uma dissertação especificamente sobre teatro de sombras na escola. Agora, em português, eu conheço pouco, o que tem, né, tem algum material em espanhol, um autor que chama Angolot. Ele escreveu, os livros ficaram lá no meu escritório. Eu tinha, a não ser que eu vá lá buscar, Juliana, mas assim, porque os livros ficaram lá e eu poderia mostrar um pouquinho desses livros, né, que eu acho que podem ajudar o Linilson, né? Vamos fazer o seguinte, vamos segurar o Linilson, que aí quando provavelmente a gente vai para a segunda parte, aí Perfeito, a gente mostra. eu trago, né? Porque Vamos assim, quer segurar ver, ele ó, aqui. isso, porque assim, quer ver, Linilson, não tem muita coisa, mas eu acho que garimpando bastante, a gente acha, dá para subsidiar. Onde é que vai ter muito mais isso? A França produziu muito material para a escola. A, como chama, a Espanha também produziu. E mais, a Itália também, lá na região do Reggio Emília, o teatro de sombras foi muito, muito, muito estimulado na educação infantil e, sobretudo, a partir de uma prática de um educador italiano, que eu não sei se tu conheces, Linus, que se chama Gianni Rodari. Ele tem um livro publicado no Brasil que se chama Gramática da Fantasia. Esse livro, ele traz uma quantidade de exercícios e jogos para as crianças, mas ele só toca numa página, mais ou menos, eu acho que, sobre teatro de sombras. Mas o que eu acho que é importante a gente ter claro ali é que o Gianni Rodari, ele foi um educador que viu toda a ascensão do fascismo na Itália. E ele ficou muito, muito assustado como isso impregnou o pensamento, inclusive, das crianças. Então, ele desenvolveu uma série de ações na região lá do Reggio Emília, ações educativas que dariam alguma contribuição para a superação desse pensamento fascistoide, fascista, nazista, aliás, fascista na Itália, que impregnou o pensamento das crianças. E o livro é um conjunto de exercícios que estimula a imaginação, a fantasia, a criatividade, né? Esse é um outro livro que eu acho que é bacana também, né? Eu achei interessante, né, o Lenilson colocar, né, esse apontamento, porque, assim, pensando nessa questão, né, do acesso e da difusão da linguagem, né, é super importante, porque, assim, a gente vê nas escolas o teatro, né, mas não também o teatro de formas animadas, né, então começa, talvez, né, esse planejamento, essa difusão acontecer desde a escola, né, talvez pensar nisso também, né. Olha, nesse sentido, eu acho que a experiência da UDESC é bastante significativa. Porque o nosso curso ali é um curso de licenciatura. Os estudantes todos, para se formar, passam pela disciplina de teatro de sombras. Eu acompanhei isso muito de perto, do quando chegava no momento dos estágios, os estudantes que iam para as escolas, iam para as comunidades, eles se apropriavam do teatro de sombras para fazer a sua experiência de professor. Acho que Paulo Balardim, mais a Fabiana, poderiam, em algum momento, né, falar sobre isso também e confirmar o quanto o teatro de sombras ele dá uma contribuição imensa. Então, o que acontece, né, Nilson? Eu acho que, de novo, a gente volta naquele ponto. A ignorância, ou seja, o desconhecimento das possibilidades expressivas, dos recursos, de como ela se constitui realmente numa linguagem artística, é que impede a sua disseminação e a sua prática. Sim. E aproveitando já, né, que tá já encaminhando para o mesmo assunto, a Cia Quase Cinema, né, que tem o festival, que Nossa. também serve para disseminar e fomentar, né? Nesse sentido, vou aqui ler o que eles escreveram. Nini, você como fomentador do Teatro de Sombras, poderia comentar sobre a importância do Festival de Teatro de Sombras para a formação e fomento dessa arte no Brasil? Nossa, quer dizer, eu acho que sou. Quer dizer, como é que eu conheci o Teatro de Sombras? Num festival, sabe?
num festival. Então, só isso eu acho que já é a primeira, né, informação ou primeira contribuição para a gente pensar. O festival, quer dizer, a sua palavra contém já a ideia de festa, de encontro, né? É a oportunidade de muita gente que nunca viu teatro ver. Essa é a grande oportunidade. E o FIS, que o Ronaldo realiza, ele, Silvia lá, é de uma importância, sabe? Eu tive a oportunidade de ver, conhecer esse festival, né? Estive em 2 ocasiões, e a quantidade de pessoas que têm a oportunidade de ver Teatro de Sombras assim, é uma maravilha. E é um festival que não é massificado, né? Então as pessoas conseguem estabelecer relações muito próximas, não só entre quem participa, mas também do público com os atores, com os elencos. E o Ronaldo e Silva fazem um festival que ele chega a lugares onde praticamente nunca ninguém vai, inclusive na zona rural, né, do município, lá da cidade deles, Taubaté. E eu acho que isso tem um valor imenso, que é a forma, quer dizer, é o primeiro encontro, é a oportunidade de seres fisgado, né? E é claro que a ideia de um festival não é fazer com que as pessoas saiam depois também realizando, né, se profissionalizem com o teatro de sombras. Acho que tem uma coisa importante que é essa possibilidade do contato, né, de poder ver, né, de estar ali num momento tão peculiar e se deslumbrar, e de sair dali tocado com o espetáculo, né? Seja com a narrativa, seja com as imagens, seja com o espetáculo, com o que o espetáculo representa. E eu tenho muita preocupação, né, em relação ao festival, lá o FIS, tenho um carinho especial por esse festival, mas tenho muita preocupação porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que o financiamento dessas atividades eles poderão ser ainda mais reduzidos, né? Agora, eu acho que o trabalho que eles fazem lá, nossa, Juliana, é um trabalho de um valor imenso. Acho que é muito importante, porque não só reúnem grupos brasileiros, mas eles trazem também e possibilitam a troca com grupos estrangeiros de diferentes regiões. A gente viu, nós vimos espetáculos da Grécia, da Argentina, de muitos, muitos lugares, né? Então, eu acho que isso é muito, muito bacana. Festival, ele dá uma contribuição imensa, é preciso sim a gente realizar. Tava até lembrando aqui que também eu conheci o Teatro de Sombras, né? Antes que eu nem sabia que mais pra frente, né, eu ia me apaixonar pelo Teatro de Sombras, ia começar a trabalhar com Teatro de Sombras, foi num festival. Aonde? Eu tava apresentando aqui em Cuiabá. Olha, Aqui em Cuiabá, tava apresentando o Teatro de Bonecos, e aí foi até a Ciochosos, que o Alejandro Bustos, que eu conheci já assim, com o Alejandro Bustos fazendo Sombras na Areia, e fiquei encantado, né? uhum, uhum. Não, é por isso que eu te digo, sabe? A gente quando vê Teatro de Sombras é um encantamento. Não só como espetáculo, mas as brincadeiras, né? As brincadeiras que a gente realiza em casa com o Teatro de Sombras, ele nos ajuda a olhar para a sombra de um modo diferente, né? Aliás, essa era uma tônica das disciplinas que eu ministrava ali na UDESC, né? Tinha toda uma etapa que a gente chamava de descoberta da sombra, que significa estimular esse jovem artista, o estudante, a olhar para a sombra de um modo que ele não via. Então, por isso é preciso olhar a sombra da árvore, como ela se movimenta, a sombra dos objetos, as sombras, né? E trazer isso para o espaço fechado, e aí começar a experimentação toda que vai reverberar no espetáculo. Mas é fundamental descobrir a sombra, perceber, né, as suas potencialidades expressivas. Isso é fundamental. Sim. Vou aqui também para um comentário e pergunta ao mesmo tempo, né, da Luzia, e também, acho que também é o do Luciano Weiser.
né? Aham. Que é com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Onde os artistas estão se reinventando, né? E como que também vai ser depois da pandemia e de que modo o Teatro de Sombras pode se incorporar nesse contexto. Nossa, como eu queria ser, né, um futurólogo, né, para saber tudo isso. Mas eu entendo, isso é uma dúvida, né, Luciano? Não, olha, eu diria assim que eu acho que nós todos estamos vivendo um momento de muita, muita apreensão, né? A nossa preocupação, eu acho que ela se estabelece, ela se foca em duas questões fundamentais. Uma delas é sim a questão da pandemia, que exige confinamento, a ausência do contato, quando a nossa arte, ela é substancialmente sempre a arte da presença. Então, estar juntos é quase que uma condição. Claro que a gente tem visto que alguns diversos grupos estão fazendo algum tipo de trabalho que é esse que a gente está fazendo aqui agora, que é live, e outros que é filmar, né? Ou, inclusive, apresentar realmente o espetáculo, e aí se entra e pode. Mas essa é uma alternativa, né, que se vislumbra. Então, nós vamos ter esse tipo de problema que é de se reinventar. Mas eu acho que o teatro, dificilmente, o teatro como nós conhecemos, ele não prescinde da presença, da reunião, do encontro, de estar juntos, da troca de energia que se estabelece entre, né, público e os elencos, e o espetáculo. Esse é um problema. O outro problema saindo da pandemia, é aquilo que eu posso até brincar, me desculpem, né, mas que é o pandemônio. Porque nós estamos vivendo uma situação, né, Juliana, que se não tivesse acontecido a pandemia, nós já estaríamos vivendo numa situação muito complicada. Porque nós estamos vivendo num governo que não só ele não gosta dos artistas, aliás, ele tem feito justamente isso que é difamar os artistas, caluniar os artistas, né? Dar quase que nenhuma importância às manifestações artísticas em suas diferentes formas. Então, eu acho que nós temos esse outro problema, junto com o problema da pandemia. Então, né, se nossos colegas lá argentinos têm que enfrentar a pandemia, nós temos um problema duplo, que é pandemia e pandemônio, né? Agora, Juliana, eu acho, né, e as pessoas que são aí da minha geração sabem muito bem que nós já passamos por momentos muito difíceis nesse país, muito difíceis. E acho que a gente soube fazer desses momentos tão complicados, né, nós soubemos fazer com que a arte que nós produzíamos, ela ela se transformasse também, essa situação difícil, e nos estimulasse aos processos de criação e produção e, sobretudo, de apresentação. Então, eu acho que se tem uma coisa que nós temos que pensar é, primeiro, não abrir mão de apresentar o trabalho. Vamos ter que apresentar e apresentar muito. E nos solidarizarmos uns com os outros. Acho que essa também é uma outra, porque se nós precisamos nos ajudar. Eu acho que esse é um caminho que eu acho que pode nos ajudar a superar esse problema. Mas assim, não vamos nos esquecer, a gente não está no fundo do poço, né? Nós já vivemos situações complicadas nesse país e nós artistas, soubemos naquele período transformar essa situação difícil, né, num momento de estímulo à criação. Minha expectativa é de que a gente não se perca e tenha isso claro. Sim. Aqui já tá dando tempo aqui. Estamos retornando aqui, então.
os livros que a gente falou pro Linus que para ele esperar aí que a gente ia mostrar. Guilherme Peixoto, Se a Mútua. Aqui, Nini. Oi, Carolina. Conceição. Voltamos. Então, eu vi antes de acabar, né, o tempo da primeira parte, uma pergunta do Dário, da Ciarticularte, né? Dario? Dario. Obrigada. Do Dario, com relação à comicidade, né? Eu acho que ele está fazendo umas investigações, né? E ele comentou que ele não vê muita iniciativa com relação... Iniciativa não, ele não vê muita comicidade, né? No teatro de sombra, né? E como que você vê isso, essa questão da comicidade no teatro de sombra? Uhum. Então, Eu acho que é mais ou menos isso. Qualquer coisa, você me fala aqui, tá, Dario? Se eu esqueci uma parte final. Acho que esqueci uma parte final. Uhum. Então, não. Que alegria saber que o Dario está aí. Eu gosto muito do trabalho da Articularte e eles fazem um bom teatro e um bom teatro de sombras também. Então, olha, a comicidade no teatro de sombras, ela é inerente. Existem algumas manifestações do teatro de sombras que se pautam nisso. Por exemplo, o Karagöz, né? O Karagöz turco, ele é um teatro que explora muito bem o riso, né? Essa comicidade. E, naturalmente, que a gente não tem aqui, eu tenho muito pouco, uma dramaturgia desse teatro. Por quê? O teatro, todo o teatro popular, né, e nós temos aqui as nossas formas de teatro de bonecos popular, a provocação do riso quase que um compromisso. Parte importante desse teatro se baseia no riso, na comicidade, né? Ou seja, por isso que ali as coisas todas, as situações, os conflitos, normalmente eles terminam com pancadaria. Essa é a grande característica. Uma pancadaria que produz o riso. Mas o riso também está na palavra, no texto, nas formas de dizer, né? E eu acho que, Dario, que fazer isso para o Teatro de Sombras é fundamental. Eu gostava de fazer uma cena, né, de Teatro de Sombras que entrava por esse viés cômico, junto com os alunos, que era uma cena clássica, que se chama cirurgia, né, e ela é feita com a sombra corporal, né? Então, o paciente chega na sala de cirurgia e o médico e a enfermeira vão fazer essa cirurgia e abrem a barriga do paciente e dali começam a tirar qualquer coisa, serrote, sapato, e começam a tirar as tripas, e aquilo são quilômetros de tripas. Ou seja, há uma exploração, essa coisa entra, claro, para o grotesco, né? Mas, fundamentalmente, é uma situação que é do riso. Eu acho, sabe, Dario, que é um campo que precisa ser praticado. E eu acho que vale também as experiências, conhecer as experiências de outros grupos, de outras, né, em outras culturas, onde o riso ele é muito praticado no teatro de sombras, né? E aí conhecer os efeitos cômicos e tal, que eu acho que precisa adaptar, precisa retrabalhar aqui, mas eu acho que é perfeitamente possível. Agora, até onde eu conheço, o riso ele está bastante baseado na palavra e também na ação, né? Mas a palavra ela é preponderante no teatro de sombras, que entra pelo cômico, né? Acho que é bem... Mas eu acho que é um campo que precisa explorar. Nós temos muito pouco, o Dario tem toda a razão.
E tenho muita expectativa que a Articularte faça isso, porque eles fazem bem as coisas, né? Não te ouço. Não te ouço, cara, Juliana. Não estou te ouvindo. Não, Tá parado. Voltou, acho que voltou. Aí, agora voltou, agora estou te ouvindo. voltou. Vamos aproveitar que Mas desde. O Dario falou da comicidade, né? Uhum. Como que você vê também os outros gêneros, né? No teatro de sombras? Qual que é as potencialidades, né? Que o teatro de sombra pode levantar para esses gêneros? Nossa. Eu acho que o Teatro Sombras, ele é ilimitado, sabe? Ele é ilimitado. Prova disso, né? Basta a gente olhar os repertórios dos grupos de teatro no Brasil, que nós vamos ver como cada um deles é tão diferente, tão distinto um do outro, cada um criando a sua micropoética, né? Um conjunto de espetáculos que vão, inclusive, dando uma certa identidade para o grupo, pelo seu modo de fazer, pelo seu modo de atuar. Então, eu acho assim, cada experiência constitui não só um aprendizado, mas ele enriquece muito cada um desses gêneros, ou seja, feito, se nós entendermos, né, o gênero, vamos dizer, para crianças, se quisermos nessa perspectiva, as contribuições são imensas, não só como espetáculo, mas também como prática pedagógica que estimula o desenvolvimento, o pensamento e as emoções, né, os sentimentos das crianças. Do ponto de vista do espetáculo, espetáculo para adultos, espetáculo para crianças, um espetáculo mais intimista, né? Eu acho que cada um deles tem essa grande possibilidade, essa grande possibilidade. Por exemplo, quando eu montei A Viagem do Pescador, era um espetáculo para todo público, mas, claro, a gente apresentava nesse horário para crianças, e era uma narrativa muito fechada, arrumadinha. Contava a história da viagem de um pescador que chegava até uma ilha onde tudo era quadrado e isso existia por conta de um feitiço que o rei havia feito porque ele detestava a música. E aí então, claro, todo conflito se dá por aí, né? E aí quando eles são estimulados e começam a tocar novamente, eles passam a ficar redondos, né? Com formas arredondadas, destroem o castelo e tal, tal. As crianças adoravam isso, porque tem uma história, né, fechadinha, compreensível, tem conflito, o bem que vence mal, enfim, essas coisas, sem cair num maniqueísmo, mas eu acho que o espetáculo trazia isso. Já quando eu montei o Último Dia Hoje, que foi um espetáculo que eu montei com os estudantes ali da UDESC, era um outro tipo de trabalho, que era muito mais introspectivo, né? E que, no qual a gente explorava muito mais os significados, porque cada imagem que a gente projetava e o texto que eu acompanhava, na minha opinião, ele remetia a uma quantidade de situações que poderiam ser interpretadas, compreendidas de diversas maneiras pelo público. Enfim, então, seja teatro para criança, seja teatro para adulto, seja um teatro em que a narrativa está muito clara e explícita, seja num teatro que explora um pouco mais a poesia, né, e ele abre um leque maior de interpretação, né, com significados muito abertos e tal, eu acho que ele tem seu valor e pode, e não só pode, como deve ser praticado. E
Eu acho que a própria história e o repertório dos grupos de teatro que praticam, né, esse teatro no Brasil é a comprovação disso. Cada grupo tem uma peculiaridade, né, e o faz bem dentro dessa perspectiva. Eu acho que assim não tem um gênero ao qual o teatro de sombras se adapta melhor, na minha opinião. Não tem. Cabe em tudo. Aproveitando que você falou dessa questão dos espetáculos, né? Eu queria saber como que aconteceu as mudanças, né? O que diferencia, qual que é o desafio, né? Que foi pensado assim de um espetáculo para outro. Quais foram as mudanças? Tanto com relação a, se você quiser citar trilha sonora, até a parte de dramaturgia, de tela, enfim, quais são as principais mudanças que você viu nos seus espetáculos de sombra? Nos meus espetáculos, né? Está Isso. se referindo aos espetáculos que eu montei. Olha, Sim. então, Juliana, o primeiro espetáculo no qual eu trabalhei com teatro e sombras, isso foi dentro do Gralha Azul, era Uhum. apenas uma cena muito simples. Eu recém havia chegado lá do estágio, e aí na França, né? O espetáculo estava praticamente pronto, e aí a gente incluiu uma cena de teatro de sombras. Já o último espetáculo que eu fiz, ele era inteiramente de teatro de sombras. Então, grosso modo, eu poderia começar dizendo que, na minha opinião, a grande mudança que eu fui percebendo é que o teatro de sombras ele deixou de ser ilustrativo, né, de um espetáculo. Ele não era só uma contribuição para tornar o espetáculo mais bonito, né, e interessante, original, para ele se constituir na obra teatral, né? E aí é que eu acho, e isso é uma mudança que foi longa, né, não só de apropriação de conhecimentos, mas de modos de fazer e tal. Agora, e eles foram se modificando, como eu citei, quando eu cito, por exemplo, né, quando eu citei a Viagem do Pescador, era um tipo de trabalho em que ele estreou num teatro em Curitiba, que era um teatro muito pequeno, e ele tinha de boca só 2 metros, 3 metros, eu acho, 3 metros de boca. Então, era um teatro todo feito atrás de uma empanada com a tela que a gente com uma tela que estava a partir da nossa altura e nós manipulávamos os bonecos com varas. Imagina que quando eu monto depois, muitos anos depois, em 2002, eu monto o último dia hoje com os estudantes da UDESC, as silhuetas recortadas em cartão, elas eram muito poucas, existiam, claro, mas muito poucas. Eu gostei sempre muito disso, que é de explorar as sombras dos objetos encontrados, os objetos trouvés, né, como diziam os franceses. Captar a sombra dos objetos sempre foi uma coisa que me fascinou. E eu acho que realizei isso em alguns espetáculos, como por exemplo, em Livres e Iguais, que foi um espetáculo que circulou muito pelo Brasil e a gente misturava bonecos e sombras. O lixo e a sombra do lixo foi bastante explorada, não só na sombra, como também na própria confecção dos bonecos. Mas essa sombra do lixo e dos objetos me fascinaram muito sempre, eu gosto disso. E em o último dia hoje foi quando os objetos eles foram mais profundamente explorados. Agora, é muito difícil, e aí eu acho que eu me sentia meio que num beco sem saída, Juliana, porque a sombra do objeto ela é complicada, porque nem todo objeto serve. Aliás, a maioria não serve. Bola, né, objeto e projeto na sombra atrás da tela, não tem sentido porque eu posso fazer isso com um cartão. Então é mais fácil de levar, é mais fácil de usar, é mais, né?
o objeto só ganha sentido no teatro de sombras para mim, na medida em que ele é visto pelo público e a imagem que se reflete gera algo absolutamente original e novo, que nem sempre corresponde ao o que é o próprio objeto. Cria-se aí, portanto, uma possibilidade de metáfora, né? Essa é uma grande dificuldade, mas que eu acho que vale a pena pesquisar, né? Então, porque o objeto lá atrás da tela, quando o público não vê, pode ser uma imagem bonita. Aliás, eu não sei se tu chegaste a ver, mas tem um bom material disso na internet, eu acho ainda, que é de um grupo de Barcelona que se chamava As Lacônicas. E elas trabalhavam com a sombra dos objetos, mas elas trabalhavam com a música. Uma das integrantes do grupo era cantora. E eles exploravam exatamente isso, sabe? Projetavam uma imagem de um objeto na tela e ela, a cantora, buscava encontrar o som, a música, o ruído correspondente. O meu trabalho não era esse, mas eu estou só citando essa referência porque acho que é muito importante. O meu trabalho, ele conjugava texto e a imagem do objeto. Às vezes na frente e outras vezes atrás da tela. Por exemplo, quando uma imagem que eu gostava de sentir, uma cena em que a personagem se dizia absolutamente perdida, num labirinto interminável, que ela não sabia por onde estava. O que a gente usou? A gente usou um pequeno abajur feito que era um cilindro, um abajur feito de taquara, porque ele tinha uma série de perfurações e criava, vamos ver se dá para ver, ó, criava essa imagem. Não sei se, né? Levanta a imagem. Pode levantar. Assim? É. Assim. E aí? Deixa eu tirar o comentário aqui. Deixa eu tirar o comentário, calma aí. Tô esquecendo aqui. Aí, tirei o comentário. Isso. Né? Uhum. Então, dava a impressão, quer dizer, isso era um objeto que era mostrado e depois também era mostrado atrás e era mostrado na frente. Então isso cria, quer dizer, essa possibilidade de o público ver aquilo que produz aquela imagem, cria um tipo de relação que eu acho que é muito interessante. Agora, se o público não vê o objeto que provoca aquela imagem, ele pode constituir, é bonito, fica uma imagem bonita, mas ela pode não ser mais do que uma imagem bonita, né? Então, essa foi uma mudança, né? Tu estás me perguntando de mudanças significativas assim no meu trabalho. Uma outra coisa que eu acho que dá uma diferença fundamental é a trilha gravada e a música e a presença do músico na cena. Então, em alguns trabalhos, né, na maioria dos trabalhos a música era gravada. Mas no último trabalho que eu fiz, esse trabalho que eu fiz com os alunos, que chama, né, Último Dia Hoje, um músico que é uma pessoa genial, ele mora aqui em Florianópolis, é um músico que se chama Neno Miranda. O Neno compunha, porque ele ia direto aos ensaios conosco. Então ele compunha exatamente para a cena. A qualidade, né, da música apresentada no espetáculo é muito diferente de quando eu busco uma trilha, né, em diversos lugares e faço uma composição junto e tal. Acho que essa foi uma mudança significativa e que eu acho que mas eu sei que também é bem complicado, não é todo mundo que pode ter um músico que vá a todos os ensaios, que componha juntamente e tal. Essa foi uma mudança significativa. Outra mudança que eu acho que vale a pena marcar como eu até já falei disso, né? Que às vezes, quer dizer, quando eu comecei, a gente trabalhava com foco fixo, né? Com uma lâmpada de 40 velas dessa comum, né? E nos últimos espetáculos, aí, por exemplo, no último espetáculo a gente trabalhava com lâmpada automotiva, com essas lâmpadas comuns, a gente trabalhava com diferentes tipos de luz. E nem naquela época, porque isso era 2002, nem incorporamos
essa diversidade que o Alex apresentou na live no outro dia aqui contigo, né? Então, mas as mudanças vão, sim, vão acontecendo, e eu acho que elas somam. E a gente precisa estar atento a isso, né? A gente precisa estar atento. Mas eu acho que também, eu volto a repetir, né? Não sei se vale a pena mudar por mudar. Claro que o mais do mesmo e a acomodação do trabalho do artista e fazer aquilo que ele sabe que já antecipadamente dá certo é a morte. É morrer. Artisticamente, é morrer. Diz, não, vamos botar essa cena porque a gente já sabe que funciona. Vamos fazer, né, um teatrinho, eu gosto de chamar isso de um teatrinho acostumado. Um teatrinho acostumado, que é aquele que a gente já sabe que funciona, que dá e, né, encanta e tal. Acho que o desafio é se questionar profundamente. Mas também não acho que assim é preciso ter cuidado para não cair numa espécie de consumismo que diz que tem que ser diferente toda vez. Né? É preciso ser um novo, novo, em busca de um novo que pode esvaziar. Acho que tem que, né, cuidar disso e fazer seu trabalho artístico com serenidade, com todos os questionamentos que são próprios de um artista mesmo. Né? Sim. É, agora, você tinha falado, né, de algumas referências, né? Uhum. Sei que tá aí com algumas, se quiser mostrar pra gente. Mostro, vamos Tá, ver se eu consegue consigo, porque eu vou pegar? estar assim. Como está assim? Ele está aqui. Ó. O livro Teatro de Sombras na Escola é esse aqui. Né? Que dá para ver, da Olga Braille. Isso aqui é um livro já esgotado, mas os sebos ainda Deixa eu vendem. tirar, Vale? os comentários. Ah, é porque tá meio tremo. Agora deu. É porque a câmera também vai focando, né? Não, é Ah, porque eu também estou sim, com ela não está apoiada, então eu sim. estou, né? Esse é um livro, esse é um livro Uhum. que eu acho que é interessante. É um livro hoje que eu acho que é para mim o mais importante atualmente é esse livro do Fabrício Montecchi, né? Que foi, dá para ver? É o livro do Dá pra ver a Fabrício cara. Montecchi? Sim, é o livro do Fabrício Montecchi, do Teatro Jocovita, e ele foi publicado lá na Argentina, na escola de teatro lá da Universidade de San Martín. Esse livro pode ser adquirido por lá, ele está em espanhol, né, então a leitura é mais acessível. Eu acho esse livro brilhante, assim, eu acho que não só porque a gente pode conhecer o pensamento do Jocovita, especialmente o pensamento do Fabrício, mas é porque ele traz questões sobre o teatro de sombras hoje, e com muitos questionamentos, que vale a pena, vale a pena. Esse livro aqui é um livro que é mais sobre filosofia do teatro de sombras. Ele está em catalão, mas a Maryse Badiou, que é a autora, né, ela fez agora mais recentemente essa versão em espanhol, que até por sinal foi um presente que a Fabiana me deu e eu agradeço sempre ela por ter me presenteado esse livro da Marise, que eu conhecia. Né? A Marise, ela publicou também um artigo na revista número 9, na revista Moi Moi, número 9, que é inteiramente dedicada a teatro de sombras. Né? Tem um artigo dela, muito interessante. Aliás, queria falar dessa O título, revista. Nini, desse Como? livro? Qual que é o título desse Chama livro? Desse último que você Sombras mostrou? e Marionetas. Sombras e Maré. Tradiciones, mitos, creencias. Del pensamento arcaico al robô sapiens. Maryse Badiou. Uhum. Esse livro também é um livro que eu acho que se encontra disponível, mas como eu disse assim, ele não é um livro que ensina técnicas de confecção, ele não tem uma reflexão diretamente para se pensar o espetáculo. Ele é um livro de filosofia sobre a sombra. Né? Tem esse outro livro aqui, também está em francês, ó. Esse é um livro esgotado, mas eu acho que se acha ainda lá
em Charleville. Chama Théâtre d'Ombre. E ele reúne uma série de artigos muito importantes em francês e em inglês. Aqui, Juliana, tem um artigo do professor Metignand, que eu considero o artigo mais importante sobre o Karagós turco. Nós traduzimos esse artigo daqui e publicamos na revista Moimó número 9. Mas aqui dentro tem também, vou deixar aqui para vocês verem mais um pouquinho, aqui dentro tem artigos, Juliana, que são muito, muito interessantes, porque eles falam daquilo que a gente poderia chamar de uma espécie de ocidentalização do teatro javanês, sobretudo, né? Do quanto o turismo, do quanto o contato com as culturas ocidentais tem transformado o teatro de sombras oriental, sobretudo lá em Java, né? Porque as apresentações para turistas, o comércio que se estabeleceu a partir disso, mudou muito algumas formas de concepção. Isso é comum, né, Juliana? Né, eu vejo, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o quanto o boi de mamão ele foi se modificando a partir do contato com as secretarias de turismo, que colocam, né, as apresentações do boi de mamão na programação de efemérides, de eventos. Aí o que ocorre? Eles vão enxugando, né? Ah, olha, só tem 30 minutos, não pode passar de 30 minutos. Então tem que enxugar, tem que adaptar. E isso vai interferindo, né? Lá no teatro oriental, uma das coisas que o livro aponta aqui, que eu acho que é muito interessante, é perceber que o conjunto de músicos que participava diretamente do espetáculo, tocando, e às vezes são 10, 12 músicos, eles são substituídos por uma vitrola, por um toca-discos, um toca-fita. Isso muda muito, muito, muito. O tempo é outro, né? O envolvimento da plateia é outro e tal, né? Eu falava desse outro livro aqui, ó, que ele tem, que chama Comics, Títeres e Teatro de Sombras. 3 formas plásticas de contar histórias, do Carlos Angolotti. Esse livro também eu acho que, né, é um livro já antigo, mas ele tem um capítulo inteiro sobre teatro de sombras e teatro de sombras na escola, inclusive para estudantes secundaristas, o que é muito raro de encontrar. Né? É muito raro. Depois tem outros livros, sabe, Juliana, que eles não são especificamente sobre teatro de sombras, mas a leitura deles, elas acabam enriquecendo e ampliando assim a nossa forma de olhar. Um que eu gosto muito é esse aqui, ó, esse é possível de encontrar aqui no Brasil, que é de um japonês que chama Junichiro Tanizaki, e o livro chama Em Louvor da Sombra. Esse é um livro que é possível comprar. Ele não vai falar nunca de espetáculo de teatro de sombras, mas ele narra, porque isso é literatura japonesa. Ele narra as coisas com uma elegância e chamando a atenção da gente para olhar as sombras e o claro e o escuro de um modo que não tem como a gente não pensar na nossa prática de artista no teatro de sombras. Tem um livro do Roberto Casati que chama A Descoberta da Sombra, que também não é um livro, eu não tenho ele aqui no apartamento, mas eu tenho esse livro lá na casa, na praia, e ele é um livro muito importante também, né? Porque ele dá uma dimensão ele traz informações e reflexões importantes sobre o universo da sombra e, sobretudo, como a sombra é utilizada historicamente e do tipo de contribuição, quer dizer, ela refina o olhar da gente. Um outro também importante é esse aqui, ó, A Grande Arte da Luz e da Sombra. Mas esse ele está mais vinculado a cinema, ele chama de uma arqueologia do cinema, e ele, claro, cinema e teatro de animação, não, na minha opinião, não tem muitas relações e tal, hoje, né? Não existem muitas relações entre sombra e teatro de sombras e cinema, mas aqui, ou seja, ele traz inúmeras reflexões importantes
que fazem com que a gente compreenda, perceba, né, o quanto essa arte é complexa, é profunda, e o quanto a gente precisa conhecer, né, o quanto a gente precisa... Né. Acho que Sim. tinha mais algum livro, mas assim, alguns não estão aqui, fica mais difícil de eu falar para mostrar assim, né, a capa. Poderia até, no momento, fazer a relação disso e enviar para ti, né, porque se tu quiseres distribuir, porque eu acho que, por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo aí no grupo, né, com essas lives, acho que vocês estão reunindo uma quantidade de informações, memórias, que precisa, em algum momento, dar uma sistematizada nisso, sabe, Juliana? Porque é de uma riqueza isso. Eu não sei se em algum lugar a gente encontra um material tão farto, né, sobre o Teatro de Sombras recente aqui no Brasil, quanto o que vocês estão reunindo aqui nas lives, né? Quando eu olho já quem passou por aí e tal, nossa, tem uma contribuição imensa. Isso é um documento de um valor imensurável. Sim, até essa questão também, tem gente que querendo ver as que já passaram, né? Uhum. Estamos aqui estudando qual que é o melhor jeito, né? Se fazer no YouTube, né? Deixar esses vídeos disponíveis, né? As outras lives, né? Que já foram passadas, né? A gente está estudando na melhor forma para todo mundo também ter acesso, né? Quem perdeu as lives anteriores, justamente por isso, por esse acesso, né? Eu acho que é uma formação também, uma formação, um estudo, e são várias Sim. reflexões. Eu, assim, e inclusive acho que as pessoas que estão acompanhando, que têm me relatado, e estão refletindo sobre coisas, até mesmo quem já trabalha com sombra, né? Então, Claro, eu acho que claro. dessa maneira, visões diferentes, né, sobre o teatro de sombra e sobre o trabalho do sombrista, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. O modo é encontrar. O que eu acho que é importante é ter isso guardado, disponibilizado, porque se vocês não fizerem isso, outras pessoas farão, vão, né, adentrar aí, pesquisar isso. Mas o que eu acho que é importante é até onde vocês chegaram e o que vocês estão fazendo. E também eu acho que é importante tornar isso acessível para muita gente, porque é um material muito rico. Sim, sim. Algo mais que você queira comentar, falar pra gente que eu não tenha perguntado, Nini? Não entendi a pergunta. Se você quer comentar alguma coisa ou dizer alguma coisa pra gente que está acompanhando aqui, que eu não tenha comentado, que a gente não tenha falado aqui até o Não, momento. eu acho que a gente falou bastante, Juliana. Eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade de estar aqui. Reafirmo aqui todo o meu profundo amor a essa linguagem artística. Eu gosto demais porque eu acho que ela abre, né, muito, ela toca. O Teatro de Sombras é a arte, na minha opinião, isso é muito particular, é a manifestação artística do teatro de animação que mais pode tocar a alma, a mente, o coração das pessoas. Que lindo. Eu sou suspeita também, Nini. Somos todos. Somos Somos todos. todos. É, então, agradecer a você, Nini, novamente, também, né, por trazer essas referências também, que eu acho que muita gente também quer, né, ver quais são as referências que os sombristas, as pessoas que estudam sombras também estão, né, estudando, né, tendo como referência, seja Uhum. textual, seja visual. Agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente agora nessa Uhum. live de hoje. Perfeito. Eu Então, me eu comprometo em acho. fazer uma relação desse material e mandar para ti, porque aí tu podes, na medida do possível, em que as pessoas solicitarem, né, encaminhar essa bibliografia, né, que eu acho que isso é Sim, importante. sim. E talvez pensar nessa questão, né? Agora eu fiquei agora pensando no que você me disse, né? Que assim, a gente começou, né?
com essa vontade de querer saber, que eu assim, particularmente, né, estava assistindo muitas lives, né, e via muitas contações de histórias, enfim, via muitas linguagens, e eu fiquei sentindo falta da sombra, né? Vamos supor, eu Uhum. estava pesquisando a sombra e foi meio que interrompida dessa pandemia, né? Uhum. É, e aí, queria saber como que estavam os sombristas, enfim, o que estavam fazendo. E Uhum. acabou, né, isso ficando uma proporção maior. E aí, nesse sentido que eu digo, dessa questão, né, não só disponibilizar, né, talvez os vídeos, mas também, eu acho que quem está aqui, até o Nini, quem está assistindo aqui, pensar nesse jeito também, né, de coletar, de trazer, né, documentação sobre isso. Não sei se seria um Uhum. artigo, se seria, enfim, ajudar a gente também a pensar. Porque, assim, o que é importante, eu vejo que quanto mais falarmos sobre teatro de sombras, quanto mais pessoas terem acesso sobre teatro de sombras, a gente vai conseguir, né, que o teatro de sombras vá para mais lugares e fique cada vez mais sendo visto, sendo trabalhado, investigado. Concordo, concordo plenamente. E assim, eu acho que os desdobramentos, né, não te preocupe em dar conta de tudo. Jogue isso para o mundo, porque as pessoas, né, vão encontrar formas também. Né? Mas só o fato de vocês disponibilizarem, organizarem de alguma maneira esse material, eu acho que já ajuda bastante. Né? Tem muita gente que está interessada em pesquisar, em continuar estudando, né? Isso não serve só para aquilo que a gente chamaria de uma espécie de uma pesquisa teórica, muito pelo contrário. Tem tudo a ver com o fazer também, que eu acho que o que vocês produziram aí colabora muitíssimo nessa perspectiva também, para ajudar quem está começando, né? Para quem quer aprofundar, né? Para quem não sabe certas coisas. Muitas lives que eu vi aí, elas trazem informações, dados e reflexões muito importantes, não só para quem quer começar, mas para quem está fazendo, sim. Sim. Então, pessoal, Valeu, boa Juliana. noite. Muito obrigado, Acompanhe, muito acompanhe as obrigado. lives. Tá Obrigada a bom, você, Nini. Foi uma honra tá e um bom. prazer, viu? Prazer foi meu. Um beijo a todos vocês. Um Um abração, abraço e um beijo obrigado. para todos. Até. Tchau, tchau, tchau.